Pessoal, boa tarde. Nós já vamos iniciar a nossa aula e espero que todos estejam bem. Obrigado pela aula de segunda-feira, pelo horário de segunda-feira. Eu estava com outro compromisso e eu não consegui terminar a tempo. Então, obrigado pela compreensão aí da substituição do horário de segunda-feira pelo horário amanhã às 9 horas. Muito obrigado a vocês aí, tá bom? Nós paramos a nossa conversa, a nossa última aula foi sobre a estimativa de safra, né? Nós falamos sobre estimativa de safra, falei para vocês sobre bienalidade, falei para vocês que a recomendação de fertilizantes para a lavoura de café leva em consideração as questões relacionadas a crescimento e produção, ou seja, a produção mais baixa, produtividade mediana, produtividade mais alta, tudo isso influencia na determinação da quantidade de fertilizante que nós devemos aplicar, e sendo que esse número já engloba a quantidade necessária de nutrientes para crescimento. Então, foi isso que nós conversamos na última aula. Eu ainda não mostrei para vocês as tabelas, mas nós vamos começar a ver tabelas hoje, né? Eu acredito que a gente consiga terminar hoje, mais tardar amanhã uma pequena parte. Até esse ponto da nossa conversa, analisando o que nós já conversamos nas aulas anteriores, que está tudo disponível na plataforma. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Não, Zé. Tudo certo? Beleza. Então, eu vou projetar aqui uma tela. Nós vamos conversar um pouco sobre um ponto muito importante dessa questão de estimativa de safra. Imagina, Natália, seja bem-vindo. Muito bem. Recomendação de fertilizantes tendo como base a estimativa de safra. Tá? Então, nessa situação, a gente tem que levar em consideração o quanto o café vai produzir. Vamos imaginar uma situação seguinte. Produtividade estimada. Então, numa situação dessa, vamos pensar que um talhão vai produzir 42 sacas por hectare. O plano de adubação, ele vai ser feito levando em consideração a faixa de 40 a 50 sacas por hectare para determinar nitrogênio, fósforo, potássio e tudo mais. No caso, nitrogênio, fósforo, potássio, que é em função disso. Cálcio, magnésio, enxofre não é a recomendação de produção, e micro em função de teor no solo. Né? Vamos imaginar uma segunda situação. Um café que tem a produção, que essa lavoura aqui, nesse ano, esse mesmo talhão, em 2018, produziu 42 sacos por hectare. Em 2019, ele produziu 67 sacos por hectare. O plano de adubação vai ser feito na faixa de produtividade maior que 60 sacas por hectare. Tá? E vocês vão ver na planilha. Em 2020, é só um segundinho que eu vou fechar a porta do meu quarto. Em 2020, esse talhão de café, ele produziu, ou tinha produção pendente. Vamos mudar aqui, não estou gostando disso que eu estou escrevendo, não.
Eu vou mudar, só um segundo. Safra 2022, 2021 e 2020. Em 2020, produziu 42 sacos por hectare. Em 2021, ele produziu 67 sacos por hectare. A estimativa, vou colocar aqui, ó, estimativa. Estimativa para 22, ela está em 23 sacos por hectare. Numa situação dessa, o plano de adubação ele é feito da seguinte maneira. Lavouras com menor do que 20 sacos por hectare, de 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60 e maior que 60. Nessa situação, a recomendação inicial para essa lavoura, de 23 sacos por hectare, seria a adubação entre na faixa de 20 a 30 sacos por hectare. Tá? Isso seria o pensamento inicial para recomendar adubo para essa fertilizante para essa lavoura. Mas existe uma consideração que nós devemos fazer quando atinge a seguinte situação. Se a safra baixa for menor do que a safra alta, a média da safra, que a safra alta dividido por 2. Nessa situação, o que nós vamos fazer? A produtividade estimada vai ser igual safra alta mais safra baixa dividido por 2. Numa situação dessa, qual é a resposta? Qual é a estimativa de safra a ser considerada para fazer um plano de adubação dessa lavoura que num ano tem 67 sacos por hectare e no outro tem menos da metade, que é a safra, que é essa situação aqui, ó. Sabe? Menos da metade da safra alta. Qual que é a metade da safra alta? 67 dividido por 2, a metade disso aqui dá quanto? 33. 33,5. Para fazer o plano de adubação dessa lavoura, nós vamos fazer o seguinte, 67 mais 23 dividido por 2. Quanto que dá isso, gente? Sessenta e sete mais 23, 70, 90. Dividido por 2, 45. O que significa dizer? Que, mesmo sendo uma lavoura que em 2022 está com previsão de safra de 23 sacos por hectare, o plano de adubação tem que ser feito na faixa de 40 a 50 sacos por hectare. E não aqui. Aqui não é o adequado. O ideal é que se faça o plano de safra usando a faixa de 40 a 50 sacos por hectare de produtividade estimada. Agora, uma reflexão sobre isso. Vocês acham que para produzir 40 a 50 sacos por hectare vai gastar mais fertilizante do que para produzir 20 a 30? Vocês acham que isso aí vai sobrar fertilizante, vai sobrar nutriente? O que vocês acham disso? Hein, turma?
O que vocês acham que vai acontecer numa situação dessa? Zeus, Pode falar, Dani. por favor, Otávio, eu ia só pedir pro senhor repetir de novo. Tá. Fala, Otávio. Não, Zé, pode repetir para ela primeiro. Então, vou repetir. Considerando que a produtividade estimada é de 23 sacos por hectare, que foi feita a estimativa, foi feita as contas, o plano inicial de adubação deveria ser nessa faixa aqui. Considerando que, por essa orientação, de que quando a produtividade for menor, produtividade estimada, for menor do que a metade da produtividade de ano de safra alta, tem que fazer a média das duas. O plano de adubação não vai ser feito, nesse caso, usando a faixa de 20 a 30 sacos por hectare, que eu vou mostrar para vocês na quinta aproximação, mas sim na faixa de 40 a 50 sacos por hectare. Tá joia, Natália? Ou seja, usando essa regra, considerando que o ano de safra baixa ele é menor que a metade do ano de safra alta, nós vamos usar a estimativa de safra de 45 sacos por hectare e não de 23. Nós vamos colocar mais adubo que a planta precisa, não é isso? Porque para produzir 40 gasta mais do que para produzir 20. Essa é uma situação, não é isso? Esse é o contexto que eu coloquei para vocês. A pergunta é, o que vai acontecer com esse excedente de nutrientes? Por que se faz isso? Por que se adota esse procedimento? Ô Zé, eu tenho que considerar crescimento de ramo? Isso. O 23? Para que seja... Não. É como eu falei no início da aula. O plano, a recomendação que já está nos manuais, nos boletins, já considera crescimento e produção. Não tem que colocar uma porcentagem a mais que a planta vai crescer. É aquilo ali. Por que nós colocamos a mais? Nós colocamos a mais para que a planta tenha condição de equilibrar crescimento e produção e que, de uma maneira, consiga diminuir essa questão da bienalidade. O objetivo é diminuir a bienalidade. Porque se colocar uma quantidade de fertilizantes que seja direcionado apenas a essa baixa produtividade, essa planta não vai crescer direito. No final das contas, gente, o que vai acontecer? No final das contas, quando se tem uma safra muito baixa, o gasto com fertilizantes, ou melhor dizendo, quando se tem uma lavoura com bienalidade muito ampla, safra muito alta e safra muito baixa, no ano de safra baixa vai ter que gastar com adubo do mesmo jeito. Não é porque produz menos que vai diminuir a adubação, porque isso está relacionado também à taxa de crescimento. Compreenderam? Esse é o raciocínio. Ou seja, não compensa ter lavoura de bienalidade muito alta. Não compensa ter lavoura que no ano produz muito e no outro ano produz muito pouco. O gasto com fertilizante vai ser o mesmo. O gasto com manejo fitossanitário vai ser semelhante. O gasto com mão de obra, tudo continua da mesma forma. Então, lavouras com bienalidade muito alta, de safra muito alta, amplitude muito grande entre safra baixa e safra alta, é prejuízo. Vou começar por isso aí. Entendeu, Dominique? Entendi sim, Zé. Obrigada. Vocês entenderam, gente? Imagina. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Então, vocês fiquem muito atentos quando vocês forem fazer um plano de safra, porque esse plano de safra, em ano de safra baixa, ele tem que ser recalculado. Quando essa safra baixa for menor do que a metade da safra alta. Ou seja, amplitude muito grande de safra alta e baixa. Tá certo?
Vou apagar, viu? Muito bem. A nossa aula de hoje, então, é uma aula de recomendação de fertilizantes para o cafeeiro. Nós vamos fazer a primeira, nós vamos fazer levando em consideração uma lavoura em produção, né? Porque depois fica fácil, com o entendimento das tabelas das lavouras, de lavoura em produção, vocês já vão ter um entendimento maior com relação à lavoura de primeiro e segundo ano, que eu também vou falar na implantação. Acho que eu vou deixar aqui a implantação. E eu vou falar de lavouras podadas, tá? Então, vamos imaginar o seguinte: o produtor chama vocês para poder fazer o plano nutricional, o plano de fertilização da lavoura dele, correção e fertilização. Vocês vão lá, visitam os talhões, faz a coleta do solo, faz a análise, recomenda o calcário, recomenda a gestagem, se for o caso, e já vai planejar de fazer a recomendação de fertilizantes. Para a recomendação de fertilizantes, faz a estimativa de safra, tá? Então, nós temos a seguinte situação aqui. Uma lavoura cafeeira de cultivar catuai vermelho, espaçamento de 3,40 por 0,6, um total de 12.000 plantas. Produção. Vamos colocar aqui as produtividades. 22, 21, 20. 22 de 37 sacos por hectare. Não, vamos colocar uma safra. Esse cara aqui está com 55 sacos por hectare. O ano passado ela produziu 41 e no ano anterior ela produziu 62. Então, essa é a nossa referência, porque é estimativo de colheita em 2022. Então, todo o nosso pensamento vai girar em torno de 55 sacos por hectare. Só que, antes, para chegar nesse número de safra, você já está tranquilo na aula anterior. A gente precisa calcular, para deixar pronto, o stand vai ser igual a 10.000 metros quadrados, dividido pela área da planta. A área da planta é o espaçamento entre linhas vezes espaçamento entre plantas. E a área total vai ser igual a o número de plantas dividido pelo estande. Tá certo? Essas são as formulinhas que nós vamos precisar para fazer esse trabalho. Então, gente, eu vou projetar para vocês agora a quinta aproximação para poder a gente começar o entendimento dessas tabelas de recomendação de fertilizantes. Tudo bem? Aqui fala a questão de espaçamento, amostragem, calagem, gessagem, formas alternativas de adubação, produção de mudas, adubação de plantio nós vamos falar depois, fosfatagem em suco, pós-plantio em primeiro ano, pós-plantio em primeiro e segundo ano, e aqui vem a adubação de produção. Então, essa adubação de produção ela é feita com base em 3 tabelas.
A primeira tabela, 18.464, ela fala de nitrogênio e potássio. Dose de nitrogênio e dose de potássio. A segunda tabela fala de fósforo, tá? E a terceira tabela, ela fala para nós de micronutrientes, aplicados via solo. Nós vamos levar essas três em consideração. Algumas observações aqui, né? Com relação à questão das recomendações, eu vou passar rapidinho. Nitrogênio e potássio dividido em 3 ou 4 parcelas por ano. O nitrogênio deve ser recomendado com base em análise de folha ou considerando um teor baixo de nitrogênio na planta, que eu vou explicar para vocês. Fala sobre cancelamento de adubação, e eu vou falar também sobre a análise de folha e o apontamento da análise de folha para a reorganização do plano de nutrição via solo. Essa questão aqui foi a que nós conversamos mais cedo, né? Inclusive, os valores de exemplo foram muito próximos, agora que eu estou vendo. Aqui fala sobre fertirrigação, adubação fluida e fala sobre fósforo, tá? Muito bem. Podemos começar a interpretar as tabelinhas? Então, Podemos sim, Zé. um detalhe. Qual é a estimativa de safra que nós calculamos naquela hora? Que eu informei? 55 sacos por hectare. Quando eu falei para vocês das faixas de produtividade, são essas aqui, ó. Produtividade esperada, menor do que 20, 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60 e maior que 60. Tá? No caso da quinta aproximação, ela fala em... Peraí, só um segundo, vou ter que fechar a janela. Porque tem uma moça fazendo limpeza aqui em casa hoje, então, uns barulhinhos. Fechei a janela, mas não adiantou muito, não. A estimativa de safra... Desculpa, gente. Tem uma moça fazendo limpeza aqui em casa hoje e ela está limpando a janela do meu escritório, do lado de fora. A estimativa de safra pela quinta aproximação, ela é dada em saca por hectare, tá? No caso do boletim 100, do boletim 200 do Estado de São Paulo, é dado em quilo de café por hectare. Aí, para fazer a conversão, é simples, ou multiplica ou divide por 60, né? Bom, para a nossa recomendação, devemos considerar a recomendação de nitrogênio tendo como base o teor de nitrogênio da folha. Escuta o barulho. Um minutinho. Vai ter um barulho aqui. Vocês estão conseguindo escutar esse barulho? Ou só eu Estamos que sim. estou escutando? Tá, né? Faz um furacão aqui. Primeira vez eu levei um susto. Pois é. Vai estar quase um furacão. Bom, aí...
Para fazer recomendação de nitrogênio, me desculpa, viu? Vamos voltar aqui. Para fazer recomendação de nitrogênio, deve levar em consideração o teor de nitrogênio na folha. O que significa isso? Nós devemos levar em consideração o que a planta já tem de nitrogênio dentro dela. Estou falando um negócio meio doido para vocês, né? Ou seja, para fazer o plano de adubação de nitrogênio, devemos fazer uma análise foliar no momento de calcular. No momento da estimativa de safra, agora tem que fazer a análise de folha. Para ver o quanto de nitrogênio nós vamos aplicar. Vocês já viram alguém fazer isso? Meio Algum de vocês já raro, né? viu? Hã? É meio raro. E aí, quando se faz uma análise de folha, nessa época, agora, ou melhor, em agosto, setembro, determina, consegue saber qual o teor de nitrogênio na folha. Se é baixo, ou seja, se a planta tem pouco nitrogênio dentro dela, se usou muito na produção, se ele está adequado na faixa intermediária, de 2,6 a 3, ou se ele está alto, ou seja, a planta já tem nitrogênio. Se a planta já tiver nitrogênio, se tiver com teor alto de nitrogênio, a quantidade de adubo nitrogenado que nós vamos colocar é menor. Pensa o seguinte, a nossa faixa é essa aqui, certo? Mentira, nossa faixa é essa aqui, ó, 55 sacos por hectare. Não, acho que é a outra mesmo, Zé, que deu 45, não deu? Não, 45 é aquele exemplo que eu dei, Domingo. Lembra que eu falei da média? Tá. Aí, Aham. na seguinte, é 55 sacos por hectare. Uma lavoura com estimativa de safra de 55 sacos por hectare. Então, a faixa de adubação é entre 50 e 60. Nós vamos usar essa linha aqui. Aí veja o seguinte, se a planta está com teor alto de nitrogênio, nós não precisamos colocar muito, nós vamos colocar 200 quilos. O que é a consideração? A planta já tem nutrientes, já tem nitrogênio suficiente para crescer. Nós vamos colocar um pouco a mais para que ela possa crescer e produzir, não é isso? Já tem nitrogênio dentro dela, remanescente da última adubação. Não usou tudo. Não foi tudo exportado. O muito do que ela absorveu está lá ainda com ela, está na folha. Quer dizer, é nutriente que vai ser utilizado nessa safra. Então podemos colocar um pouco menos. Agora, para essa mesma lavoura de 55 sacos por hectare de estimativa, se ela tiver com teor baixo de nitrogênio, nós vamos ter que colocar 400 quilos por hectare. Quando se faz análise de folha. Agora, quando não faz análise de folha, aqui está, ó, dose de nitrogênio, quando não se realiza análise de folha. Número 1 aqui, está vendo? Doses pré-estabelecidas de nitrogênio quando não se realizou a análise foliar. Agora, o que é a questão? Quando não se faz análise foliar, considera o teor baixo. 450, 450, 400, 400, 350, 350. Ou seja, essa coluna aqui, ó, essa coluna do meio, ela é igual à coluna do teor baixo de nitrogênio na folha. O que nós podemos entender disso? Se uma lavoura tem alto teor de nitrogênio, para iniciar a safra, quando nós fazemos um plano de adubação utilizando o máximo de nitrogênio, considerando que a planta tem baixo teor, sem fazer análise, nós estamos dando nitrogênio em excesso. Vou falar de um outro jeito. Alto nível tecnológico, adubação pesada, é importante conhecer o teor de nitrogênio nessa época. Vocês entenderam isso? Alguém quer fazer alguma pergunta? Nós estamos falando só do nitrogênio por enquanto. Para essa lavoura nossa de 55 sacos por hectare, quanto de nitrogênio vai ser aplicado em quilo por hectare por ano? Alguém pode me dizer? 400. 400 quilos. Parabéns, Domingo. 400 quilos por hectare ano. Em quantas parcelas?
ou o nitrogênio e o potássio devem ser pressionados em 3 a 4 vezes. Até aí está tudo certo? Ai, está chovendo ainda por cima. Ô Zé, Oi. como deu 55, eu não posso estar utilizando 425, um valor intermediário? O que está dizendo para nós aqui a tabela, o Otávio, é que na faixa de 50 a 60 quilos por hectare, nós devemos aplicar 400 quilos por hectare. É em toda a faixa. Então, não é um intervalo, entendeu? Não é uma interpolação. É Entendi. isso que está dizendo para nós a tabela, mas aí que está. Eu estou falando para vocês como eu faço o plano de adubação. Ah, espera aí só um segundo, gente. Está chovendo aqui, eu vou ter que pedir para a moça recolher a roupa. Só um segundo. Desculpa mais uma vez. Hoje o negócio está conturbado. Qual foi a última pergunta mesmo? Foi a sua, né, Otávio? Isso, Zé. Por que Tá, você não entendeu? interpolar esses valores? Então, eu Entendi, não sim. acho que seja necessário, porque esses 400 quilos por hectare, ele já é recomendado para a faixa de adubação. Ou seja, se você tem uma estimativa de safra de 53 sacos por hectare, você vai colocar 430 quilos? Você entendeu a pergunta? Você tem uma safra, uma estimativa de safra de 57 sacos por hectare, você vai colocar 470 quilos? Ou Então, 470 não? eu iria tentar achar uma formulação que atende, Zé. Então, eu falo para você que Entre esse intervalo. existe algo mais importante para se preocupar do que isso. Entende? 400 quilos por hectare para essa faixa atende tranquilamente, você não precisa ter uma preocupação de fazer algo tão milimetricamente calculado nesse sentido. A diferença vai ser muito pequena. Sabe por quê? É possível fazer uma análise de folha entre a segunda e a terceira adubação para determinar o que vai ser feito na terceira adubação. E aí consegue corrigir, se porventura estiver faltando, manter se estiver no caminho certo ou cancelar se a quantidade já tiver atendido que a planta precisa. Então você não precisa se preocupar com isso agora não. Isso aí eu digo é uma preocupação desnecessária para esse momento.
Se está com 50, ou 51, ou 52, ou 58, ou 59, ou 60, é 400 quilos por hectare. Tá bom? Certo. Então vamos anotar aqui. 55 sacos por hectare, nitrogênio 40 quilos por hectare ano. No caso da recomendação de K2O, ela sim já leva em consideração o teor de potássio no solo. Né? O teor de potássio no solo. Aí nós vamos ter que ir lá olhar a análise de solo, determinar a quantidade de potássio, entender a quantidade de potássio que está nessa área, e aí colocar a interseção da linha com a coluna. Deixa eu pegar uma análise aqui para poder a gente fazer uma interpretação. Um segundo que eu já estou chegando. Aqui, ó. Muito bem, vou colocar aqui nessa análise. Aqui é uma análise que está da escola, dos talhões E4, E5, E11 e E12. Tá? Vamos trabalhar com esse talhão 2456. 2456 é o talhão E11. Vou trabalhar com ele. Vamos imaginar que esse aqui seja o solo desse talhão de 55 sacos por hectare. O teor de potássio com o extrator MESH 1 é de 149 miligramas por decímetro cúbico. Esse é o teor de potássio no solo. Considerando a tabela, o teor de potássio está nessa faixa aqui, entre 120 e 200, não é isso? Então, nós vamos fazer a interseção dessa coluna de 120 a 200, quer dizer, um teor de potássio bom, para a linha de 50 a 60 sacas por hectare. Ou seja, quando a gente faz a interseção de linha com coluna, a gente chega em 200 quilos de K2O por hectare. Perfeito? Todos chegaram nesse número? Sim. Beleza. Agora, a recomendação de fósforo, falando agora de macro primário, vamos falar dos 3 macro primários, para depois a gente falar dos micro. A recomendação do fósforo, ela leva em consideração o teor de argila quando se tem essa inflamação, o fósforo remanescente quando tem essa inflamação e o teor de fósforo no solo, em miligramas por decímetro cúbico. Tá certo? E aí a gente vai entender que para cada faixa de argila há um comportamento. Para cada faixa de fósforo remanescente há um comportamento. Ou seja, fósforo remanescente alto, nós temos solo arenoso ou argiloso? Pergunta? Alguém pode responder? Fósforo remanescente alto, solo argiloso ou arenoso? Arenoso. Fósforo remanescente alto, solo arenoso. Parabéns para quem respondeu. Porque sobra muito na solução. Então, se nós temos um fósforo remanescente alto, solo arenoso. Fósforo remanescente baixo, solo argiloso. É isso mesmo? Fósforo remanescente alto. Sobrou muito na solução, solo argiloso. É isso mesmo. Então, a gente considera, a gente confunde, né? Teor de argila ou fósforo remanescente em relação ao teor de fósforo no solo. Nessa análise, o que nós temos disponível? Nós temos disponível o fósforo remanescente. Olha aqui. Ó.
O solo nosso é o 24,56. O teor de fósforo é 19. Deixa eu anotar aqui. P no solo. E perrengue. P no solo, 19 miligramas por decímetro cúbico. E o perrengue, 20,1. Muito bem. Nessa situação, nós voltamos à quinta aproximação. E iniciamos pela faixa de perrengue. O perrengue desse solo é 20,1, ou seja, está nessa linha aqui. Qual o teor de P no solo? Você se lembra? Teor de P no solo, 19. Faixa de perrengue, 20. Teor de P no solo, 19. Faixa de perrengue, 19 a 30. Teor de P no solo, 19, maior que 18. Então, significa dizer que nós trabalharemos nessa coluna aqui. E agora, essa coluna, nós vamos fazer a interseção com a linha. A linha é essa. A coluna é essa última. Qual o teor de fósforo nós vamos colocar para essa lavoura? 0. Exato. É tudo muito óbvio, né? É tudo muito simples. Só que, quando eu falei para vocês que a quinta aproximação, usamos a quinta aproximação, existe muita coisa que pode ser atualizada, muita coisa que está sendo falada, mas existe muita coisa que ainda não é colocada em prática na quinta. Para falar que ela é um material desatualizado. 100% não. Mas com relação ao fósforo, sim. Eu, como engenheiro agrônomo, responsável pelo setor de café da escola, nós adotamos um padrão para adubação fosfatada diferente da quinta aproximação. Nós fazemos o seguinte, deixa eu colocar aqui no pente, eu vou anotar para vocês. Com relação ao teor de fósforo, nós fazemos o seguinte. Teor de P no solo. Quando ele está baixo, médio e alto. Esse valor nós conseguimos ver pela própria quinta aproximação. Tá? Na quinta aproximação está escrito lá, classe de fertilidade, muito baixo, baixo, médio, bom e muito bom. Nessa tabela que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ela já fala. O que eu faço? O que nós entendemos lá? Quando o teor de fósforo no solo ele está bom, está alto, a quinta aproximação fala para não colocar nada. Nós colocamos 50 quilos de P2O5 por hectare por ano, uma vez. Quando o teor está médio, nós colocamos 100 quilos por hectare por ano, uma vez. Quando o teor está baixo, nós colocamos 150 quilos por hectare por ano, sendo que isso aqui é 75 mais 75. Isso aqui em outubro, na primeira adubação. E esse aqui na segunda adubação. Tá bom? Isso aí é o que nós adotamos no setor de café da escola para adubação fosfatada. Diferente do que diz na quinta aproximação. Quando o teor no solo está alto, 50 kg por hectare na primeira. Quando o teor está médio, 100 kg por hectare na primeira. Quando o teor no solo está baixo e precisa de fósforo, nós colocamos 75 na primeira adubação, 75 na segunda adubação. Tá? Isso é um procedimento que nós adotamos aqui. Isso não está escrito na quinta aproximação. Nós fizemos isso, adotamos isso, em função de trabalhos com relação ao fósforo que foram realizados aqui na nossa região, com apoio da Embrapa. Tá certo? Agora, gente,
nós vamos fazer a interpretação dos teores de boro e de zinco. Como eu falei para vocês, né? Os teores de fósforo no solo está escrito aqui, ó. Baixo, muito baixo, baixo, médio, bom e muito bom. Então, é em função disso que a gente faz a recomendação. Existe também a recomendação de micronutrientes, tá? Aí fala as observações com relação a boro, fala as observações com relação a zinco, tá? E aqui tem a tabela. O que eu utilizo? Eu utilizo adubação via solo de boro e de zinco como micronutrientes. Apenas esses dois. Tá? E em algumas situações, a complementação via folha ou 100% folha. Tá? E vocês já tiveram essa aula relacionada à absorção de foliar de micronutrientes, então vocês já entendem o que eu digo com relação à eficiência de aplicação. Por exemplo, boro, quando o teor de boro está médio, médio ou alto no solo, talvez uma aplicação de boro via folha consiga atender. Tá? Agora, quando o teor de boro no solo está baixo, você coloca no solo e completa na folha. Faz 2 ou 3 na folha. Tá? Então, vamos ver aqui o que traz para nós o teor, a análise com relação a boro e zinco. O teor de boro nesse solo, 0,63. Extrator, água quente. Tá, só um segundinho, por favor. Vou só terminar o raciocínio com eles aqui, tá bom? O teor de boro, 0,63 miligramas por decímetro cúbico, tá? O teor de zinco, ele está 13,2. Então, isso para nós é um apontamento para nós entrarmos naquela tabela de adubação de micro. O boro é extrator água quente. O teor de boro no solo é 0,63. Aqui fala o seguinte: quando o solo está acima de 0,6, a dose de boro é 0. Esse solo não precisa de boro. Aí nós vamos no zinco. O extrator do zinco é MeLH1. Então, quando o teor no solo estiver maior do que 6, a dose é 0. Ou seja, o teor de zinco no solo é 13,2. E acima de 6, com o extrator MELISH, a dose é 0. Vocês compreenderam isso? Sim, Zé. Tranquilo, né? Beleza. Nessa situação, gente, agora nós vamos voltar lá para o nosso arquivo de escrita e vamos colocar aqui o seguinte. Para essa lavoura, nós vamos colocar nitrogênio. Opa, aqui, ó. Nitrogênio, 400 quilos por hectare. Fósforo. Vocês querem trabalhar com a recomendação que nós usamos na escola ou a recomendação da quinta, nesse exemplo que nós estamos fazendo? Se for a recomendação da quinta, é 0 de fósforo. Se for a recomendação da escola, é 50 de fósforo. Pode ser da escola. Beleza. 50 quilogramas por hectare por ano. E a recomendação de K2O, ela vai ser de 200 quilos por hectare por ano. Boro, 0. Zinco, 0. Perfeito? Isso é o que nós temos que recomendar em termos de nutrientes. Agora nós vamos levar isso aí para fertilizante. E agora ficou fácil. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, 3 vezes. Esse aqui, 1 vez. E esse aqui, 3 vezes. Vou colocar diferente aqui. Esse cara aqui, 2 ou 3 vezes. Varia.
Até aqui, se vocês estão acompanhando, tá tudo certo? Tudo certo. Beleza. Então, vamos fazer aqui o plano de recomendação para nitrogênio utilizando sulfato de amônio, que tem 20% de N. 100 quilos de sulfato de amônio tem 20 quilos de nitrogênio. Nós precisamos de 400. 100 vezes 400 dividido por 20. X vai ser quanto? Quanto que dá isso? Dá 2.000. Por hectare por ano. Então, 2.000 quilos dividido por 3 parcelas. Quanto por parcela, gente? 666,7. quilos por parcela. 666, 0,7 vezes 1.000 dividido, o stand aqui é quanto? Pelo stand. Quanto que dá isso? Isso aqui, gente, é para transformar de quilo para grama. 666,7 vezes 1.000 dividido pelo stand. O stand aqui vai ser 10.000 dividido por 3,4 vezes 0,6. Quanto que dá isso? 4.901,9. Então vai ser, qual que é o valor aqui? Vai ser 666,7 vezes 1.000 dividido por 4.901. Qual que é a dose por planta? Cento e 136,03. Gramas de sulfato de amônio por planta por adubação. Tá, quer jogar isso aqui para 140? Pode fazer. Mas é a última conta. Não pode vir arredondando para o caminho, não. Aqui é 66,7. Entende? Aqui joga para 140. Vocês entenderam essa continha? Sim, Zé. Beleza, né? Então, agora vamos ampliar. Opa. Vamos fazer com de azul a conta de fósforo. Nós precisamos de 50 kg de fósforo. Vamos usar super simples. Tem 16% de P2A5. 100 quilos de superfosfato simples vai me entregar 16 de P, 2A5. Eu preciso de 50. X. X dá quanto? 100 vezes 50 dividido por 16. Quanto que dá isso, gente? 312,5. Quilos por hectare. 312,5 vezes 1.000 dividido por 4.901 plantas. Dá quanto? 63,8.
70 gramas por torno. E aí agora nós vamos fazer de roxo a adubação com K2O. Aplicação de cloreto de potássio. 100 kg de KCl me leva 58 kg de K2O. Nós precisamos de 200. Quanto que dá? Dá 344,8. Quilos de KCl por hectare por ano. 344,8 dividido por 3 parcelas. Vamos colocar duas parcelas. Duas parcelas. Quanto que dá? 172,4. Quilos por hectare por adubação. Isso aqui, vezes 1.000, dividido pelo stand, por 4.901 plantas por hectare. Quanto que dá isso? 35,2. Gramas por planta por adubação. Então, nós calculamos a quantidade de sulfato de amônio, a quantidade de super simples e a quantidade de cloreto. Vou colocar aqui. Superfosfato simples, 70 gramas por planta e KCl, 35 gramas por planta. O raciocínio é o mesmo quando pede boro e quando pede zinco, só que nessa lavoura não pediu. Tá? E aí, nessa situação, como que nós vamos fazer para estabelecer um plano de adubação? Agora é o plano de adubação que nós vamos fazer. Plano de adubação. Fazer em preto. Primeira adubação. R$140 por planta. 140 gramas de sulfato de amônio. 70 gramas de superfosfato simples e 35 gramas de cloreto de potássio. Segunda adubação. E terceira adubação. 140 gramas de sulfato de amônio, mais 35 gramas de cloreto de potássio. Está feitas as 3 adubações. É isso aí que nós entregamos para o produtor. Isso aí feito com fertilizante simples. Agora, fertilizante simples e fertilizante formulado, a reflexão é a mesma. O que importa para nós é esse entendimento aqui, ó. Se vocês estiverem com isso aqui já definido, tá tudo certo, é só balancear. E aí não há necessidade de a gente fazer isso aí, porque isso aí vocês já fizeram. E você já sabe. Tá? Eu quero mostrar para vocês um outro arquivo. Deixa eu abrir ele aqui. Achando que ele está. Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Ô Zé, eu tenho sim. Essas quantidades de adubação, por exemplo, de nitrogênio, que você falou que é 3, isso tem tudo na quinta aproximação? Repete a pergunta, por favor. Essa
essas parcelas de adubação, por exemplo, nitrogênio você vai aplicar 3 vezes. Isso está na quinta aproximação? Sim. Ah, tá, ele fala. E tem um mínimo, por exemplo, de gramas por aplicação que você vai Não, fazer? aí é bom senso. Ah, sim. Por isso é que eu coloquei o potássio em 2 parcelas. Uhum. Porque ia dar muito pouquinho em 3 parcelas. Sim, Porque sim. já tinha potássio no solo. Entendido. Entende? Não, Então, beleza. veja, eu disponibilizei para vocês aqui um roteiro, como eu uso para poder fazer adubação em uma lavoura de produção. Isso aqui é a forma com que eu penso. Cada um vai fazer de um jeito. Mesma lavoura, mesma recomendação, mesma análise, mesma lavoura, mesma análise, a recomendação pode sair diferente. Mas o que eu penso? Calagem em faixa ou em área total antes do período chuvoso. Aqui está o período. Gessagem no mínimo 45 dias após a calagem. Ocorrência das chuvas com a calagem já feita. Depois desse período de calagem e gessagem, inicia a primeira adubação. No mínimo 40 a 65 dias, 45 a 60 dias após a calagem. A referência, gente, a referência é a calagem e não a gessagem. 45 a 60 dias após a calagem. O que nós fazemos na primeira adubação? 100% do fósforo. Quando é daquela dose de teor de fósforo alto ou médio no solo. Quando é baixo, tem que dividir. Mas 100% da dose de P2O5. Para adubação em 3 parcelas, 1/3 do nitrogênio. Para adubação em 4 parcelas, 25% do nitrogênio. No caso de potássio, doses elevadas dividirem no mínimo 3. Tá? 1/3 por parcela. Em doses médias a menores, 2 parcelas, 50% em cada, que foi o caso que nós fizemos. 100% do boro via solo, 100% do zinco via solo. Vamos para a segunda adubação. Segunda adubação, 30 a 45 dias após a primeira. Nitrogênio e potássio. Ou 1/3 ou 1/4 para nitrogênio, ou 1/3 ou metade para potássio, seguindo esse pensamento aqui. A terceira adubação, o nitrogênio e o potássio. Isso aqui quando? Lá em fevereiro. Tá? E se o nitrogênio e o potássio forem divididos em 4 parcelas, 30 a 45 dias após o terceiro, o restante do nitrogênio e do potássio. Eu vou colocar para vocês uma questão relacionada aqui à coleta de folhas para análise de solo. Deixa eu achar aqui. Zé, esses cálculos que a gente fez foi usando a quinta aproximação de base, né? A quinta aproximação. Ah, certinho. Se, por exemplo, a gente tivesse que usar o boletim 100, aí mudaria só lá no começo? Ou, tipo, muda tudo? A interpretação é a mesma. Ah, A sim. interpretação é tudo a mesma. Uhum. Isso não vai mudar muito, não. Só muda assim, no boletim 100 kg por hectare, ele trabalha com produção acima de 60 sacas por hectare também. Sabe? É muito interessante o boletim 100. Deixa eu achar, eu quero achar aqui, gente. Só um segundo, por gentileza. Eu quero achar um arquivo aqui que vai ser importante para nós. Ajustes. Já abriu aí. Observem esse arquivo. Quando se faz a análise de folha, entre a segunda e a terceira adubação, e observa que o teor de nitrogênio, está aqui, ó. Teor de nitrogênio, deixa eu colocar aqui, não tem como. O teor de nitrogênio está abaixo de 2,5, ou seja, fez a primeira adubação, fez a segunda adubação, o teor ainda está baixo, aumenta a terceira em 50%. No nosso caso, foi 140 gramas de nitrogênio de sulfato de amônio por parcela. Teria que colocar 210 gramas, 50% a mais. Se o teor foliar de nitrogênio está dentro do adequado, de 2,5 a 3,5, mantenha que está tudo certo. Se o teor de nitrogênio está maior do que 3,5, ou seja, a planta já comeu tudo que ela precisava, pode cancelar a terceira adubação. E o potássio também é a mesma reflexão. Está baixo, aumenta 50%.
está na faixa adequada, mantenha, porque está indo tudo certo. E se está alto, cancela a última adubação. Exatamente o que está dizendo aqui, ó. A coleta das folhas para análise foliar de teor de nutrientes vai ser feita em torno de 30 dias após a segunda adubação. Ou seja, quando já deu tempo das plantas absorverem o que foi colocado no solo, antes de fazer a última adubação. Em programa de 3 parcelas, depois da segunda. Em programa de 4 parcelas, depois da terceira. Eu vou disponibilizar isso aqui para vocês. Esse arquivo de ajuste também eu vou disponibilizar para vocês. A quinta aproximação, o boletim 100, eu vou colocar tudo para vocês na plataforma. E aí, pessoal, é assim que a gente faz um plano de adubação de uma lavoura de café em produção. As questões relacionadas ao cálculo do veículo, que eu digo fertilizante, se ele é simples ou se ele é formulado, eu acho que não vem ao caso fazer isso para vocês agora. Vocês já devem ter esse conteúdo já trabalhado, né, com o professor Felipe. E já deve ter ficado claro para vocês isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui para responder. Mas, em linhas gerais, é esse material que eu gostaria de falar com vocês hoje. Nós podemos até fazer mais algum exemplo. Se algum de vocês tiver... vamos fazer um negócio aqui. Vocês têm lavoura de café na família de vocês com análise de solo desse ano? 0,20, 20, 40? A gente pode calcular amanhã. Calagem, gestagem e adubação. Calcular juntos. Alguém tem? Você tem 0,20, Otávio? Tem, só 0 a 20 que faz aqui, infelizmente. Tá. Alguém tem 20 a 40? 0 a 20 e 20 a 40? Tá, Otávio, você tem a estimativa de safra dessas áreas aí? Eu acredito que sim, eu tenho tudo calculado aqui. Beleza. Então amanhã, por favor, eu quero que você traga para nós. Anota aí. Cultivar, Certo, pode falar. cultivar, idade, espaçamento, número total de plantas, estimativa de safra para a colheita de 2022, o que colheu em 2021 e o que colheu em 2020, nesse talhão. Repete para mim, por favor, tudo que eu pedi. Trazer para a aula de amanhã. Cultivar, idade, espaçamento, número de plantas, estimativa de safra para 2022, o que produziu em 2021 e o que produziu em 2020. E a análise de solo? E análise de solo. Fechado. Nós vamos fazer um plano de adubação. Um talhão só? Oi? Um talhão só? Um ou dois, depende do tempo, né? Depende. Nós temos 1 hora para fazer isso. Vamos fazer um talhão? Certo. Tá bom? Eu já vou disponibilizar os materiais de hoje para que vocês possam usar na aula de manhã. Para que vocês possam ter isso para a aula de manhã. E amanhã, às 9 horas, a gente se encontra para poder fazer esses cálculos com a lavoura do Otávio. Tá certo, gente? Certinho, Zé. Então tá bom, gente. Vocês têm mais alguma dúvida a tirar sobre esse material? Alguém quer fazer Acredito que alguma pergunta? não. Foi meio corrido, né? Foi Mas meio deu para corrido hoje. entender. Hoje foi corrido e conturbado. Porque começou a chover, molhou minha roupa no varal. Uma boreada aqui, mas me desculpe. Então, se vocês não têm mais dúvida, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã, às 9 horas, nós nos encontramos para poder fazer o plano de adubação da lavoura do Otávio. Muito obrigado, vocês estão liberados, viu?